Olá, queridos alunos do nono ano /9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à 8ª transmissão da disciplina de História, ok? Então hoje nós vamos falar sobre os exercícios que foram encaminhados a vocês, o exercício de revisão, contendo questões sobre os assuntos que foram trabalhados no segundo bimestre do ano letivo de 2020. Ok? Não esqueça de dar o seu joinha no nosso vídeo, deixar o seu comentário, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco através dos comentários abaixo do vídeo ou até mesmo através das nossas redes sociais. Sejam bem-vindos e vamos às nossas questões, as questões que foram encaminhadas a todos vocês no exercício de revisão. Bem, a primeira questão ela faz referência justamente à República Oligárquica no território brasileiro. Ok? E eu peço para que vocês enfatizem o contexto histórico sobre o republicanismo oligárquico no Brasil, ok? Apresentando as principais características e implementações políticos sociais que ocorreram a partir de então no território brasileiro. É importante lembrarmos que o período republicano oligárquico no Brasil foi um período marcado por uma intensa flexibilização entre política, obviamente, entre principalmente os estados de São Paulo e Minas Gerais, que foi um importante marco histórico da República Oligárquica no Brasil, ok? E a partir de então nós temos aí uma troca de favores e poderes entre essas duas principais potências produtivas a nível de território brasileiro. Então, as repúblicas oligárquicas no Brasil foram marcadas por uma série de medidas e transformações implementadas no panorama político, econômico e até mesmo cultural brasileiro que acabaram mudando algumas contextualizações e práticas de vida nesse território. Então, na primeira questão do exercício de revisão, vocês vão fazer justamente uma referência às características histórico-sociais, políticas que decorreram no território brasileiro a partir do republicanismo oligárquico, ou seja, quando as oligarquias rurais elas tomam o poder político no território brasileiro, né, e acabam controlando todas as medidas e ações que seriam implementadas a partir de então. Na segunda questão do nosso exercício de revisão, eu trago uma referência sobre a Era Vargas, o governo Getúlio Vargas, e peço para que vocês façam uma contextualização do governo de Getúlio Vargas, ou Era Vargas, como também é classificado historicamente, no Brasil, apontando as principais medidas, ok, políticas adotadas por Vargas. Então, diversas dessas medidas nós discutimos na nossa última aula, ok? E vocês vão justamente na segunda questão, fazer um relato sobre essas medidas, essas mudanças que ocorreram no território brasileiro ao longo do tempo. É importante lembrarmos que a consolidação das leis trabalhistas foi uma das principais, ok? Nós também tivemos ali a interferência e as mudanças de intervenção nos direitos humanos, ok? E direito das mulheres, inclusive, direitos trabalhistas, direito ao voto feminino. Então nós tivemos uma série de mudanças que decorreram no território brasileiro durante a Era Vargas e que vocês vão estar relacionando na segunda questão do nosso exercício de revisão. Seguindo para a terceira questão, vocês vão mencionar as 6 implementações sociopolíticas e econômicas que atribuíram características ao governo Getúlio Vargas ou à Era Vargas, ok? E que inclusive classificaram o governo de Getúlio Vargas como um período de modernização, atribuíram o título de modernização ao governo Getúlio Vargas e também de conturbação na nação brasileira. Por quê? É importante nós lembrarmos que a Era Vargas no Brasil ela é classificada como um período de muitas mudanças e alterações de cunho sociopolítico, econômico e cultural, mas também precisamos levar em consideração que essas mudanças elas não foram meramente positivas. Há os dois lados, ok? Há o lado positivo e o lado negativo. Então, alguns grupos eles não foram beneficiados
devidamente por essas mudanças e intervenções que ocorreram no território brasileiro durante a Era Vargas. Ok? Então, na terceira questão do exercício de revisão, eu quero que vocês enfatizem justamente quais foram os fatores que agregaram ao governo Getúlio Vargas, à Era Vargas, esse título de modernização, período de modernização ou até mesmo período de conturbação política, econômica, social e cultural no território brasileiro. Seguindo para a quarta questão, eu trago uma referência sobre a República Oligárquica no Brasil, né, e o poder exercido pelos coronéis, os grandes proprietários de terras, os grandes fazendeiros no território brasileiro, principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, ok? Faço uma referência à troca de favores e peço para que na quarta questão vocês comentem de que forma se dava essa supremacia exercida pelos coronéis no território brasileiro e como se dava essa troca de favores. Vale lembrar que esses coronéis eles acabavam implementando algumas medidas que, de certa forma, forçavam aqueles grupos ou indivíduos que viviam ali sobre o seu domínio a votarem em determinados candidatos, ok? Que eram ali apadrinhados políticos desses importantes produtores rurais, desses importantes proprietários de terras no Brasil. Então eu quero que vocês façam um relato nessa quarta questão de como eram exercidas essas práticas, como eram exercidas pelos coronéis essa prática de supremacia, de poder político, de domínio e de controle, ok? Inclusive a troca de favores, tá certo? Na quinta questão, dentre as medidas adotadas por Getúlio Vargas durante a Era Vargas, ok? Eu quero que você fale na quinta questão sobre a importância da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ok? No Brasil, no território brasileiro. De que forma a CLT ela influenciou em mudanças, quais foram os benefícios agregados ao território brasileiro, à população brasileira, à sociedade brasileira durante a Era Vargas, a partir da consolidação das leis trabalhistas. Então, na quinta questão, vocês vão fazer esse relato. Foram positivas essas mudanças? Por quê? Nós sabemos que muitos grupos de operários foram beneficiados pela CLT, que previa justamente o quê? Uma carga horária de trabalho ou jornada de trabalho agora monitorada, ok? E também medidas de segurança para esses trabalhadores. Essas foram apenas algumas das mudanças que ocorreram no território brasileiro a partir da consolidação das leis trabalhistas. Vocês vão enfatizar as demais todas na quinta questão do nosso exercício. Seguindo aí para a sexta questão, eu trago uma referência sobre as manifestações literárias e artísticas no Brasil anteriores ao modernismo, que eram elitistas, ok? Se espelhavam, melhor dizendo, na cultura europeia e desprezavam as condições de vida da população local, da população que vivia no território brasileiro, a população nativa, inclusive. Com base nesses aspectos, nessa referência histórica, logo em meados do século XX, esse panorama ele começa a mudar, ok? Ele começa a mudar, ele começa a sofrer alterações, ok? Eu gostaria que vocês citassem na sexta questão algumas mudanças ocorridas no território brasileiro e os fatores que influenciaram essas mudanças, ok? A partir dessa reorganização da visão e da interpretação do modo e do cotidiano de vida desses indivíduos, ok? E o que influenciou para tal. É importante nós lembrarmos aí que temos o modernismo, a inserção, o início da inserção do modernismo no Brasil e que iria alterar uma série de comportamentos históricos, políticos e principalmente culturais no território brasileiro. Então, na sexta questão, vocês vão fazer uma referência a essas mudanças decorrentes no Brasil e o que as influenciou, ok? E, consequentemente, deu início ao modernismo no território brasileiro. Na sétima e última questão do nosso exercício de revisão, eu trago uma referência sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil, que foi um importante marco do modernismo no território brasileiro, e peço para que vocês façam um comentário sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil.
ok? Essas mudanças das representações artísticas decorrentes no território brasileiro e todas as influências provenientes de tais alterações no panorama sociopolítico, econômico e principalmente cultural no território brasileiro a partir de então, ok? Espero que todos consigam resolver as questões com êxito. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo ou entre em contato conosco através de nossas redes sociais. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos bem, cuidem-se e até breve, gente. Tchau, tchau.